Exclusivo, novas revelações mostram que o patrimônio do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, é ainda maior do que já foi mostrado. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investirem 10 mil, 5 mil, 2 mil. As propriedades incluem mansão e apartamento num dos condomínios mais caros de São Paulo. E os demais que venham investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês. Que é simbólico. Valdemiro é conhecido por usar um chapéu durante seus cultos. Ele é um homem alto e carismático, com uma voz rouca e uma personalidade extrovertida. Parte do seu encanto vem da imagem messiânica que ele criou ao redor de si mesmo, narrando histórias fascinantes. O pessoal, você não tem medo de cobra? Eu não, fui criado no meio das cobras que não tenho medo de cobra. Eu peguei uma cobra um dia desse, tirei até a foto, depois soltei ela. Uma cobra grossa assim, aí rolei no pescoço. Entre milhares de fiéis, ele é exaltado como um fazedor de milagres. Igreja, o cego começa a enxergar, igreja. É pra parar o país e o mundo agora. Como líder incontestável e auto-intitulado apóstolo, Valdemiro é o fundador de um vasto império religioso, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Em sua trajetória espiritual, ele acumulou diversos adversários. Seu nome frequentemente surge em controvérsias e questões legais, algo já familiar à Igreja Mundial do Poder de Deus. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né? Muito conhecido, sobretudo pela polícia no Brasil. Valdemiro vê a visibilidade de suas ações sob a ótica da lei como uma perseguição religiosa. Pode me botar na cadeia, pode me queimar como tocha viva, mas o que eu prego com convicção, porque foi Deus que mandou eu pregar. Embora tente refutar as acusações e manter uma aparência de inocência, é inegável que ele frequentemente se envolve em questões judiciais. Contudo, resta a dúvida se ele realmente aprecia ter sua reputação manchada perante a lei. O homem de Deus tem que respeitar as leis, submeter às leis, respeitar as autoridades, submeter às autoridades. Isso é bíblico, a Bíblia ensina isso, manda isso. O homem de Deus tem que respeitar todas as autoridades. Proveniente de um passado difícil, Valdemiro ainda guarda segredos sobre sua vida pessoal. Eu não tenho vergonha da minha origem, eu falo quem fui, quem sou, da onde eu vim, o que passei. A maioria esconde a origem. Eu não. Permanece um mistério a razão pela qual o ex-seguidor de Edir Macedo deixou a Igreja Universal e, ao fazer isso, tornou-se um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Eu não trato meu povo como se fosse objeto de negócio. Eu estou chamando 300 pessoas para que façam uma doação de R$1.000. Dentre os temas relacionados à vida de Valdemiro, um dos mais controversos e enigmáticos é a sua prisão. Ou eu vou para a cadeia, mas eu prego a palavra. Nos acompanhe para descobrir esse episódio marcante na vida do religioso mais notório do Brasil. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, a prisão do Valdemiro. O pior aconteceu. Escândalo para os evangélicos. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. Valdemiro Santiago de Oliveira nasceu em 2 de novembro de 1963, em Palmas, uma cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Oriundo de uma família humilde, Valdemiro estudou até o 5º ano do ensino fundamental. Aos 12 anos, tornou-se órfão de mãe. Seu pai o acordava antes do amanhecer e lhe entregava uma enxada para trabalhar no campo. Em meio à adversidade, ele proclamava: "Eu renego esta vida.
Não aceito esta existência de miséria. Foi então que deixou sua cidade natal, mudando-se para Juiz de Fora para viver com seu irmão. Não demorou muito para que Valdemiro começasse a vagar pelas ruas, enfrentando a fome e dormindo ao relento. Aí eu vejo lá no passado, quando uma hora dessas assim, eu estava com muita fome, porque eu não tinha um café da manhã como todo mundo, como a maioria. E eu não tinha, não podia, eu não tinha ninguém, eu saí muito novo de casa. Em breve, ele se viu envolvido com drogas. Em 1979, a Igreja Universal realizava trabalhos sociais nas ruas de Juiz de Fora, oferecendo comida e uma mensagem de esperança aos desabrigados. Foi quando um pastor convidou Valdemiro, então com 16 anos, para um culto na Igreja Universal. Ele aceitou o convite e ficou encantado com a ideia de ser cristão. Valdemiro cresceu dentro da Igreja Universal, tornando-se um obreiro. Com o tempo, seu carisma chamou a atenção de Edir Macedo, que o promoveu a pastor. Em uma imagem de 1997, vemos Valdemiro pregando em um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. Paralítico anda, vai lá. Aqui o Zé está, ó. Paralítico anda na Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus operando, ó. Ladrão pode mandar um paralítico andar no nome de Jesus, bota. Dizem que nós somos charlatões. Quando nos perseguirem, você vai dizer, agora eu sei por que eles são perseguidos. Porque Deus entregou esse mundo nas nossas mãos. Amém? Nessa fotografia dos anos 90, Valdemiro, já como bispo ao lado de Edir Macedo, destacou-se e rapidamente se tornou um dos principais arrecadadores de ofertas durante os cultos. Ele despertou seu espírito empreendedor, recordando os tempos difíceis no campo e percebendo que a igreja poderia ser o caminho para sua prosperidade. Tendo absorvido todo o conhecimento de seu mentor, Edir Macedo, decidiu que era hora de realizar seu sonho. Antes, por 18 anos, Valdemiro fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus, onde começou como obreiro e alcançou o posto de bispo em Sorocaba. Há várias teorias sobre sua saída. Alguns afirmam que ele foi expulso por desviar fundos da Universal. Outros, que houve discordância com Edir Macedo sobre a nomeação de um bispo. Há quem diga que ele entrou em conflito com autoridades em Moçambique, prejudicando a expansão da igreja. E ainda existe a versão de que foi expulso por um suposto caso extraconjugal, embora na época já fosse casado com a bispa Francileia. No entanto, Valdemiro afirma que deixou a Universal por vontade própria, e sua partida não foi amistosa. O que é a coisa mais difícil, eu diria, mais difícil desse mundo é você ter uma conduta correta num mundo incorreto. Segundo Ronaldo Dedini, ex-aliado de Edir Macedo, relata que na derradeira conversa com Valdemiro, Macedo lhe apresentou uma proposta. Se Valdemiro permanecesse na instituição, seria agraciado com um posto de liderança proeminente, um veículo Audi novinho e outros privilégios. Caso optasse por sair, levaria consigo apenas R$50 mil e um automóvel usado, modelo Gol. Valdemiro refletiu cuidadosamente, pois eram 18 anos dedicados à Igreja Universal. Mas decidiu partir, acreditando que poderia prosperar mais à frente de seu próprio empreendimento. Não demorou para que fundasse sua igreja, e em 1998 surgiu a Igreja Mundial do Poder de Deus, marcando o início de um novo movimento. Valdemiro, conhecido por sua astúcia, logo enfrentou seus primeiros desafios legais. Sem recursos financeiros em São Paulo, começou a transmitir seu programa evangelístico em uma rádio não autorizada, utilizando equipamentos adquiridos em uma loja de som que apoiava seu trabalho. Mas quando ninguém acreditava, quase ninguém acreditava em mim, eu estive na loja dele, quando eu não tinha condição de comprar uma caixa amplificada, eu olhei lá um material, eu fui comprando assim e montando. Perguntei ele quantas vezes, eu falei, eu não sei que dia que eu vou pagar, quando é que eu vou ter condição de pagar. Ele falou, eu também não quero saber, leva, depois seu Deus vai te dar condição. Eu estou emocionado, gente. É difícil encontrar isso. Perseguido por Edir Macedo, ele perdeu todos os equipamentos de som. A
polícia chegava, o MD, a gente fazia programa na rádio pirata na época. Aí denunciava, o pessoal do disco lá me denunciava. Aí a polícia chegava com, acho que era na Anatel, não sei, e levava meu MD, meu microfone, levava tudo. E ainda falava assim, e graças a Deus eu não tinha levado o pastor Valdemiro para delegacia, de vez em quando levava. Apesar das perdas, Valdemiro adquiriu novos equipamentos e continuou seu trabalho. Tomava meus aparelhos, meu microfone, meus MDs na rádio comunitária. Aí eu batia na Chinação. Aí eu falava, levaram tudo. Denunciaram, a polícia levou meu MD, levou tudo. E vende tudo de novo aí, é fiado. Mas você vai continuar fazendo programa? Eu fui chamado para isso. Só quando me tirarem a vida, que eu não vou fazer, mas enquanto eu viver, eu vou falar do Deus da minha vida, o Deus da vida eterna. A sede de sua igreja estava localizada em Sorocaba, interior de São Paulo, e começou a se estabelecer como uma ameaça ao domínio da Igreja Universal no meio evangélico. Enquanto Edir Macedo enfatizava o exorcismo, Valdemiro se concentrava nas curas. Olha pra mim agora, vem. Vem, Jesus é contigo. Vem, vem, vem. Pode vir. Paralítico anda na Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa ênfase nas curas se tornou um diferencial de sua igreja, contrastando com os exorcismos praticados por Macedo. Vamos, capeta, você não pode resistir. Em 2003, Valdemiro residia em Sorocaba, no bairro Itavuvu, zona norte da cidade, a 100 quilômetros a oeste de São Paulo. No dia 22 de abril, uma terça-feira, Valdemiro saiu de casa dirigindo seu carro Ford em direção a uma fazenda próxima a Sorocaba. Levava no porta-malas algumas coisas para um amigo. Ao passar pelo bairro Herbert de Souza, foi surpreendido por uma blitz policial. Sem alternativa, parou o carro, que tinha a placa de São Paulo e precisava ser revistado. Isso o preocupou bastante. O policial Danilo Ramos, ao inspecionar o porta-malas, encontrou armas de fogo, uma carabina calibre 22, espingardas calibre 12 e 26 cartuchos de munição. Valdemiro então dialogou com os policiais, alegando ser um caçador que havia vivido na África e participado de caçadas a elefantes. Contudo, não houve alternativa e os oficiais prenderam Valdemiro em flagrante por posse ilegal de armas. Devido à natureza das armas, sem direito à fiança, o líder Valdemiro Santiago foi detido e encaminhado para a delegacia de Sorocaba. Diante dos fatos, os policiais visitaram a residência do apóstolo. Conforme o relato do policial Danilo Ramos, a moradia do religioso estava bastante desorganizada e durante uma inspeção no quintal, encontraram mais 2 espingardas e munições ilegais, totalizando 148 cartuchos apreendidos. Na delegacia, Valdemiro defendeu que as armas seriam para caça e pertenciam a um amigo. Como declarou ser caçador, também passou a ser investigado por crime ambiental, caso se confirmasse o uso das armas para tal fim. Ele também mencionou que sua renda era de aproximadamente R$ 500 mensais e que não possuía bens imóveis ou dinheiro em banco. No entanto, sua argumentação não convenceu os oficiais e, infelizmente, ele teve que permanecer detido durante a noite. No dia seguinte, a imprensa divulgou a detenção do líder da Igreja Mundial. Os fiéis de Sorocaba ficaram atônitos com o ocorrido e só lhes restou orar pela libertação dele. 3 dias depois, em uma quinta-feira, 24 de abril, o apóstolo foi agraciado com um alvará de soltura, sendo liberado até o veredito final. Durante o julgamento, Valdemiro respondeu por posse ilegal de armas e, em breve, retornou ao altar, para a alegria de seus fiéis. Glorifique, exalte. Diga: o Senhor é tudo na minha vida.
Uma vez eu fui algemado, jogado no Camburão, lá em Sorocaba, e levado lá pro presídio. O carcereiro falou, e aí? Ah, você é o bispo. E aí, bispo? Sou bandido, não, você sabe muito bem porque eu tô aqui. Você foi preso? Eu falei, fui. Você não é pastor? Eu falei, vá pros quintos infernos, você não respeita pastor. Ainda em 2003, Valdemiro enfrentou outro contratempo legal ao renovar sua carteira de motorista. O documento, com um número de RG incorreto, pertencia a uma mulher de Paraibuna, interior de São Paulo. Não há registros de problemas por ter utilizado o documento inautêntico. Posteriormente, foi acusado de uso de documentos falsos. 2 anos depois, em 2005, veio a sentença. Valdemiro foi condenado, mas a pena se resumiu a doar 3 cestas básicas a uma entidade beneficente. As complicações legais não terminaram por aí. Em 2010, foi a vez de 3 pastores da Igreja Mundial serem detidos em flagrante. Eles foram incriminados por tráfico internacional de armas. A Polícia Rodoviária do Mato Grosso do Sul interceptou um veículo onde 3 líderes da Igreja Mundial estavam transportando 7 fuzis de origem norte-americana. De acordo com as autoridades, o armamento veio da Bolívia e seria entregue a narcotraficantes no Rio de Janeiro. A captura dos clérigos e a apreensão das armas ocorreram em Campo Grande, capital do estado. A prisão teve grande repercussão nacional, sendo amplamente noticiada na televisão e na internet. Com a expansão da Igreja Mundial, o estilo de vida de Valdemiro transformou-se drasticamente. Embora mantenha uma postura modesta perante os seguidores, Valdemiro, que já experimentou a dureza das ruas, hoje desfruta de uma existência opulenta e sem restrições. Atualmente, ele não reside mais em Sorocaba, mas sim em uma suntuosa mansão no condomínio Alphaville, localizado em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Para seus deslocamentos, utiliza aeronaves particulares, como mostra a imagem dele embarcando em um helicóptero avaliado em 5 milhões de reais. O apóstolo recorre a estratégias emotivas, como lágrimas exageradas no altar e em seu programa de TV. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Sem hesitação, ele solicita contribuições financeiras em quantias significativas. Eu estou chamando 1 milhão de pessoas, era 300 mil, agora é 1 milhão. 1 milhão de pessoas vão tomar posse. Vai honrar com 100 reais. Em seguida, adquire fazendas no Mato Grosso, evidentemente com recursos oriundos das doações dos membros da Igreja Mundial. Como Valdemiro, antes um auxiliar de construção com educação limitada, ascendeu à posição de um dos líderes religiosos mais abastados do país. A resposta está aqui, ó. Demonstração de poder é esse ministério. Porque se dependesse da minha oratória, eu não ia convencer ninguém. A explicação é direta. Valdemiro, invocando o nome divino, explora abertamente a crença alheia. Entretanto, por que o Ministério Público, organizações de direitos humanos ou outras entidades não intervêm? O receio de serem rotulados como perseguidores religiosos é um fator dissuasivo. Se algum juiz, alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Vão perguntar à imprensa, vão perguntar por que ele está preso. Ele está preso porque ele quer ajudar o povo, eu não quero que ele ajude. Porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero mais nada. Isso reforça a percepção de que ele continua a expandir seu alcance e a extrair generosas doações de seus seguidores. A trajetória de Valdemiro Santiago, com sua habilidade carismática e a imagem messiânica que cultiva, não pode mascarar as evidências de um comportamento que se alinha ao estelionato da fé. A sua prática de explorar a crença e a fé alheias para a obtenção de riquezas pessoais é uma deturpação grave dos princípios cristãos, e é fundamental repudiar tal comportamento, tanto dele quanto de seus auxiliares e seguidores que o apoiam nessa trajetória. A Bíblia fornece uma base sólida para condenar tais práticas. Em Mateus 20, verso 12 a 13, vemos Jesus expulsando os comerciantes do templo, dizendo: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Esta ação de Jesus é uma clara condenação do uso da religião para ganho financeiro, ilustrando que a casa de Deus deve ser um lugar de adoração pura,
não um local de comércio e exploração. Além disso, em 1 Timóteo 6, verso 10, Paulo adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Este versículo sublinha a perversidade que surge quando a busca por riqueza se torna um objetivo central, especialmente quando isso é feito em nome da fé. Os líderes religiosos que colocam a busca por riquezas acima dos valores espirituais estão, portanto, desviando-se gravemente da verdade bíblica. Valdemiro Santiago, ao acumular bens e riquezas às custas de seus seguidores, está distorcendo o propósito do Evangelho para benefício próprio. Seus seguidores, ao contribuírem para essa conduta, tornam-se cúmplices dessa exploração. A verdadeira fé cristã deve ser expressa por meio de humildade, serviço e amor ao próximo, e não pela acumulação de bens materiais. Como comunidade cristã, é nosso dever denunciar e afastar-nos de práticas que deturpam a fé e exploram os mais vulneráveis. Devemos buscar líderes que exemplifiquem o caráter de Cristo, que, como está escrito em Filipenses 2, verso 7, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa humildade e serviço desinteressado são os verdadeiros sinais de um líder espiritual autêntico. Portanto, é imperativo repudiar veementemente o comportamento de Valdemiro Santiago, seus auxiliares e todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuem para a perpetuação desse estelionato da fé. A fé cristã deve ser um caminho de libertação e verdade, não um meio de exploração financeira. Que possamos sempre lembrar as palavras de Jesus em João 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma abundância de amor, verdade e serviço, não de riquezas materiais. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.